Fala galera, como eu prometi para vocês, a partir desta videoaula vamos começar uma sequência na qual comentaremos todo o nosso simulado. Vocês viram que ele tem 51 questões, as 4 primeiras tratando do tema histórico da Seguridade Social no mundo e no Brasil, certo? Então hoje nós vamos pegar essas referidas 4 primeiras questões e vamos comentá-las. Antes de tudo, porém, nós vamos fazer uma rápida revisão do assunto, aí que entraremos nas questões, tudo bem? Então vamos ver aqui a primeira questão, está devidamente anotada para facilitarmos a aprendizagem. Depois vamos voltar para ela, aqui tem a segunda, aqui a terceira questão, a quarta questão. E do próximo slide em diante, deste aqui em diante, nós vamos fazer a revisão. Terminada a revisão, nós voltaremos para as questões, certo? Então, a primeira coisa que nós queremos enfatizar para todos vocês é que o direito previdenciário, bem como toda a noção de segurança social que temos hoje, nasceu primeiramente em decorrência da necessidade de dar proteção ao trabalhador, sobretudo no momento em que este não pode trabalhar e prover assim a manutenção de sua família. É então que temos que observar que deve haver a solidariedade entre uma geração e outra de trabalhadores. É o que acontece hoje no Brasil. O nosso sistema é um sistema de repartição simples, no qual há o princípio da solidariedade, que por sua vez está na nossa Constituição, em que uma geração que pode trabalhar, que está na ativa, contribui para, quando ela própria precisar, ter os direitos aos benefícios e também para custear os benefícios daqueles que já passaram para os quadros da inatividade. Então, quem trabalha hoje paga seus próprios benefícios e paga também os benefícios dos que já estão aposentados, ou que são pensionistas, ou que recebam um auxílio-doença, um auxílio-acidente. Enfim, o nosso sistema é solidário. É um dos principais objetivos ou princípios da nossa Constituição, é a solidariedade. Como é que tudo isso começou? Como é que isso era visto lá na Antiguidade Clássica? Nessa época, era considerada ocupação abjeta, relegada a plano inferior. Por isso, o trabalho ficava para servos e escravos que socialmente possuíam status inferior. Então, na época clássica, o trabalho não era visto como hoje. Era visto como algo secundário, algo não tão digno. Hoje nós temos até a máxima que diz que o trabalho dignifica o homem. Na época, não. O homem com status socioeconomicamente superior deveria ficar no ócio. Isso quem dizia era o famoso filósofo Aristóteles, sobre o qual Alexandre o Grande disse: meu pai me deu a vida, Aristóteles me ensinou a viver, né? Então Aristóteles dizia que para se obter a cultura era necessário o ócio, razão pela qual deveria existir o escravo, certo? Era uma concepção, como nós observamos, bem diferente da concepção que nós temos hoje. Dizem que é dessa época o termo tripalium, que segundo a doutrina teria originado a palavra trabalho. Essa palavra tripalho, acredita-se que ficava associada a um instrumento de tortura, dando uma conotação pejorativa assim ao termo trabalho, né? Porque se você associa a palavra tortura ao termo trabalho, quem é que ia querer trabalhar, não é verdade? Então no início era assim. Com a evolução, chegando no estado moderno, é que o trabalho desponta como nós o conhecemos hoje. Isso graças a quem, pessoal? Isso graças à Revolução Industrial. A Revolução Industrial revolucionou tudo. Daí o nome Revolução, lógico, né? Tinha seus teares mecânicos, tinha suas máquinas a vapor, mudou a forma artesanal como se trabalhava para uma forma mecânica, industrial, voltada para a produção em grandes escalas. Então, o trabalho começou a enfrentar alguns problemas, como carga horária excessiva, as pessoas, pelo cansaço, às vezes muito fatigadas, cansavam no trabalho e se acidentavam, ficando até mesmo inválidas, ficavam mutiladas. Então, a Revolução trouxe uma aceleração na produção, mas também trouxe um aumento nos problemas trabalhistas. Logo em seguida veio a Revolução Francesa na França, né? 1789, e que já pregava ideais diferentes lá da época clássica. Não era apenas escravo que tinha que trabalhar e o homem livre se dedicar ao ócio. Não. Os ideais mudaram. Eram os ideais libertários que pregavam a liberdade absoluta
e a igualdade entre todos os homens. Todos, então, teriam que ter os seus direitos iguais, inclusive a proteção frente aos infortúnios provida pelo Estado. No início dessa relação de emprego, havia ausência, então é outra coisa bem interessante nós destacarmos, havia ausência de regras protetivas. Havia muito trabalho, a carga horária de trabalho era demais. Às vezes o trabalhador chegava a trabalhar 14 horas por dia. Em decorrência desse acesso, havia muitos acidentes, invalidez, problemas diversos que passaram a assolar a classe trabalhadora. Viviam, portanto, numa situação análoga à de escravos, né? Qual foi a decorrência disso, pessoal? Não poderia ser diferente. Começaram a haver revoltas, a haver greves e movimentos diversos na luta pelos direitos trabalhistas. Esses movimentos forçaram o Estado a tomar uma posição. Houve, então, uma intervenção do Estado em que? Nas relações de trabalho, na segurança do trabalhador e nas situações de infortúnio. Tá bom? Otto von Bismarck chegou a dizer: por mais caro que pareça o seguro social, resulta menos gravoso que os riscos de uma revolução. Nessa época foi que surgiram os sindicatos, os trabalhadores insatisfeitos, as greves, as revoltas. Então os estudiosos começaram a alertar para o risco de que todos esses movimentos sairiam mais caros para o Estado, que se o Estado tomasse uma atitude frente a tudo isso e implantasse condições melhores de trabalho e proteção social para esses trabalhadores, né? Essa citação aqui está na obra de Carlos Alberto de Castro e João Batista Lazare. Temos então a noção e a necessidade da proteção social. Isso início do século XIX. A proteção social é definida como um conjunto de medidas de caráter social destinadas a atender certas necessidades individuais. Aqui eu quero chamar a atenção para vocês. Embora as necessidades fossem individuais, elas refletiam, como ainda hoje refletem, no social. É claro que o individual acaba que refletir no social. Imagine uma sociedade em que todos são problemáticos. Claro que a própria sociedade também será problemática. Então, apesar de haver no início ser enfatizada essa proteção individual, tudo isso repercutia sobre os demais indivíduos, e, em última análise, sobre a sociedade. Então, nós temos que cuidar de um por um, para que assim todos tenham condições dignas de trabalho e condições dignas de proteção social, tá certo? Individual e social, mas que um não anda sem o outro. No início, pessoal, havia muita assistência e caridade. Nessa época existiam as guildas e as corporações de ofício, principalmente na Baixa Idade Média e na Idade Média. Essas corporações eram associações que contemplavam trabalhadores de uma mesma classe. Eles se reuniam para que assim ficassem assegurados seus direitos trabalhistas e sim a sua proteção social frente aos infortúnios. Elas tinham caráter trabalhista, mas também tinham um caráter proeminentemente de assistencialista. Tá bom? Então, no início do século XVIII, precisamos destacar isso daqui, não havia sistematização estatal na segurança social. Até essa época, o que estava existindo eram muitas confusões, por conta dessa situação de trabalho difícil, da mudança do trabalho artesanal para a produção industrial, a Revolução Francesa pregando que aquilo tudo estava errado, devia haver igualdade entre todos os homens. Então, em todo esse contexto, ainda não havia uma sistematização estatal na segurança social. Uma tímida manifestação de tudo isso surgiu com a Poor Law, ou seja, com a Lei dos Pobres, que alguns doutrinadores também chamam de a primeira Lei dos Pobres. Ela foi editada em 1601 na Inglaterra e instituía contribuição obrigatória para fins sociais com intuito assistencial. Então, a Lei dos Pobres, 1601, Inglaterra, instituiu contribuição obrigatória e a finalidade dessas contribuições era assegurar os benefícios e serviços no que diz respeito à assistência social, tá certo? Então, apesar de até o século XVIII não haver sistematização,
houve uma pequena exceção quanto à lei dos pobres na Inglaterra, que tinha caráter proeminentemente social. A formação do conceito de bem-estar social. Vamos falar de alguns avanços que tivemos no mundo. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 foi um grande avanço, porque ela previa a seguridade social como direito subjetivo assegurado a todos, e não apenas a determinadas classes. Os Estados europeus também evoluíram quanto a isso, pois criaram proteção gradativa aos trabalhadores a partir da segunda metade do século XIX até o início do século XX. Institutos como pensão e rendimentos por perda parcial ou total da capacidade foram implementados, certo? Isso aqui já foi um grande avanço, pois aqueles trabalhadores que faleciam ou que ficavam incapacitados poderiam deixar para suas famílias, no caso da pensão, ou ficarem resguardados pelo Estado no momento da incapacidade. O intervencionismo estatal toma feições definitivas no período que vai da quebra da Bolsa de Valores em Nova York, em 1929, a época da Grande Depressão, ao período imediatamente posterior à Segunda Guerra Mundial. Então, vai da quebra da Bolsa ao pós-guerra. Essa época ficou conhecida como o estado do bem-estar social ou o welfare state. Tá bom? O intervencionismo estatal nessa época ganhou feições definitivas. Na Roma e na Grécia Antiga, gente, já havia uma prestação mediante contribuição para assistência aos seus membros. As famílias romanas tinham a obrigação de prestar assistência aos seus servos e clientes. Então, essa noção de segurança social já vem de longe. Os romanos, os gregos, os antigos, e alguns doutrinadores apontam até mesmo os chineses, já cobravam da sociedade algumas contribuições para prestar assistência aos seus membros. A lei dos pobres foi uma manifestação tímida, que nós já falamos lá na Inglaterra. Isso aqui nós já falamos também, houve criação do sindicato. Você vai dar uma lida com calma aí, nós vamos passar adiante para não repetirmos. Outro ponto importante na evolução histórica da Seguridade Social no mundo está na Alemanha, século XIX, com Otto von Bismarck. O Otto von Bismarck, de 1883 a 1889, criou uma série de seguros. O primeiro deles foi criado em 1883, se chamava seguro-doença. É muito semelhante ao que nós temos hoje, conhecido como auxílio-doença. Era obrigado para os trabalhadores da indústria. Vejam que aqui o seguro-doença não era obrigado para todos os cidadãos, era apenas para os trabalhadores e para os trabalhadores da indústria. Portanto, era algo limitado, memorizem isso daí. Lá em 1884, um ano depois, ele instituiu o seguro acidente de trabalho. 5 anos depois, instituiu o seguro por invalidez e velhice. O seu sistema era de capitalização. O que é que significa sistema de capitalização? Era um sistema individualizado. O que você vertia retornaria simplesmente em seu favor. Não tinha solidariedade ainda, certo? Era imposto pelo Estado, mas faltava para o sistema de Bismarck a noção de solidariedade. Aqui nós temos também alguns pontos interessantes quanto à Inglaterra, vocês vão dar uma lida aí. E aí vamos prosseguindo com a constitucionalização de direitos sociais e políticos. Como é que tudo isso foi visto nas constituições? Em 1917, a Constituição mexicana insere pela primeira vez na história a Previdência Social em seu texto constitucional. Então, a primeira Constituição na história que inseriu Previdência Social em seu texto foi a Constituição do México, de 1917. Ela arrolou e sistematizou direitos sociais. A OIT foi criada em 1919, a Organização Internacional do Trabalho, e também contemplou a proteção social para os trabalhadores. Na Inglaterra, em 1941, foi criado o Plano Beveridge. E aqui nós chegamos a um ponto bem alto do nosso estudo, pessoal. Notem que o plano de Bismarck, na Alemanha, era limitado aos trabalhadores.
O plano Beveridge não, ele foi concebido para proteger o indivíduo contra algumas contingências. Quando falo indivíduo, pode ser tanto o trabalhador quanto aquele que não exerce atividade laborativa. Por exemplo, lá no artigo 194 da Constituição, nós temos o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento. Isso deu ensejo para criarmos a figura do segurado facultativo, que é aquele que não trabalha, mas que, se verter contribuição para o sistema, passa a ficar amparado pelo regime geral de previdência social, tá certo? Se coaduna mais com a nossa Constituição essa noção aqui de Beveridge, porque contempla todos, trabalhadores e não trabalhadores. O sistema de previdência do Beveridge não era de capitalização como de Bismarck, era um sistema de repartição. Estava positivada, portanto, a solidariedade, ou seja, indivíduo, sociedade, indivíduo, o todo. Um contribui para que o outro também receba. Aqui nós temos mais alguns avanços. 50 estados adaptaram a sua lei a toda essa efervescência de proteção social. Em 1948, a Declaração Universal dos Direitos do Homem prescrevia proteção previdenciária dentre os direitos ali elencados. Além desses modelos, nós ainda temos pelo menos mais 3 modelos. O modelo social-democrata, um modelo conservador corporativo e um modelo liberal ou residual. Esse regime social-democrata, na verdade, esses 3 regimes são um pouco cobrados, mas eu achei interessante trazer aqui para vocês terem conhecimento, não serem pegos de calça curta aí na prova, vai que eles cobram. Típico dos países nórdicos, ou seja, da Dinamarca, Finlândia, esse regime social-democrata enfatizava também a universalidade da cobertura a todos os cidadãos. Certo? Ele tem, portanto, a noção de solidariedade. Beleza? Os seus benefícios tinham valores altos e eram concedidos com e sem contribuição. E tinham uma vasta malha de serviços públicos gratuitos. Já o regime conservador corporativo, contrariamente ao social-democrata, vejam que social-democrata é mais abrangente. Quando já dizemos conservador, já é mais restrito. Corporativo também. Ele é muito próprio de onde? Lá da Europa Ocidental. Sua tendência era priorizar o seguro social compulsório para atender aos trabalhadores. Então, esse sistema já se harmoniza mais com o sistema de quê? De capitalização. Com o sistema de capitalização. Possuía benefícios não pagos e assistenciais. O outro regime é o regime liberal ou residual. Os benefícios também eram contributivos ou não. O objetivo não era, como social-democrata, fornecer rendas altas em seus benefícios, mas sim combater a pobreza e garantir um patamar mínimo de renda. Muito parecido com o nosso hoje. Hoje os benefícios previdenciários não são para garantir riqueza, um patamar elevado de vida, não. Hoje o objetivo é garantir uma renda mínima familiar para que o trabalhador garanta, dentre outros direitos, pelo menos o direito básico da alimentação para si e para a sua família. Até porque o teto hoje é algo pouco mais que R$ 4.600, foi reajustado agora. É um sistema adotado no Reino Unido, na Irlanda, no Canadá, nos Estados Unidos. A Previdência no Brasil. A primeira manifestação que nós temos ocorreu na iniciativa privada, certo? Que foi a Santa Casa de Misericórdia de Santos, que em 1553 prestava serviços assistenciais. Em 1821, o príncipe regente também concedeu aos professores com 30 anos de serviço uma aposentadoria. Então, nós já tivemos aqui manifestações assistenciais, manifestações previdenciárias. A Constituição de 1824 se destaca no nosso estudo porque ela foi a primeira a instituir os socorros públicos em seu texto. Em 1835 foi criado o Montepio Geral dos Servidores
do Estado Mon Geral. Foi a primeira entidade de previdência privada no país. Em 1888 foi concedida a aposentadoria aos trabalhadores dos Correios. A Constituição de 1891 instituiu a aposentadoria por invalidez aos servidores públicos. Em 1819 surgiu o seguro obrigatório contra acidentes de trabalho. Tudo isso daqui vocês vão tentar memorizar, hein? Agora, o marco da Previdência Social no Brasil, apesar de todas essas manifestações sociais e assistenciais e previdenciárias que acabamos de ver, o marco foi a Lei Eloy Chaves. Não foi a primeira manifestação legal sobre o assunto, hein? Isso é pegadinha de prova. Mas é considerado, né, um marco da Previdência Social no Brasil, o decreto 4682, de 24 de janeiro de 1923. O que foi que aconteceu? O deputado federal por São Paulo, que também era advogado, era empresário, o Eloy Chaves, passeando lá pela região das estradas de ferro, começou a observar muitos problemas para com os trabalhadores e começou a colher algumas informações sobre aqueles que trabalhavam por lá. Foi então que ele chegou à conclusão que deveria criar um decreto propondo uma solução para aqueles problemas. Foi assim que nasceu o decreto 4682, de 24 de janeiro de 1993, instituindo as caixas de aposentadoria e pensões, que são as CAPs, para os trabalhadores da estrada de ferro. As CAPs não foram instituídas para toda a classe trabalhadora. Não foi instituída também por categoria, ela foi instituída por empresa, certo? Para os trabalhadores da estrada de ferro. O Estado participava, mas não administrava. Isso é pegadinha de prova, hein, gente? O Estado não administrava. As CAPs eram administradas pelas próprias empresas. Destacando que na década de 20, as CAPs foram estendidas para outras empresas, como as empresas portuárias e as empresas marítimas. Na década de 30 já existiam 183 CAPs, que depois foram reunidas nos institutos de aposentadoria e pensão, os EAPs, que era um sistema mais consistente. Por que era um sistema mais consistente? Porque já não era mais por empresa. Veja, se aquela empresa quebrasse, o sistema não ia ter como pagar os benefícios. Agora, uma empresa quebrar é uma coisa, uma categoria inteira quebrar já é outra coisa. Por isso que era um plano, os EAPs eram mais consistentes, certo? Então, nós tivemos primeiro as CAPs e depois tivemos os IAPs, que eram mais consistentes. Os benefícios sociais foram estendidos para as várias categorias de trabalhadores, e não só para uma empresa, tanto do setor público quanto do setor privado. Os dois setores foram contemplados. Foram criados, então, gente, imaginem quantas categorias de trabalhadores há. Foram criadas várias categorias conforme seus trabalhadores. Foi assim que surgiu o IAPM, em 1933, o IAPC, IAPB, IAPI, IAPTEC, responsáveis pela gestão e execução da Seguridade Social. Esse processo de unificação das CAPs foi de 1930 até 1950. As caixas de aposentadoria foram se unificando e esse processo durou todo esse tempo aí, de 1930 a 1950, e foi resultado disso a criação de vários outros institutos. A Constituição de 1934 foi a primeira a instituir a tríplice forma de custeio, hein? 1934 instituiu a tríplice forma de custeio. Governo, empregadores e trabalhadores eram responsáveis pelo financiamento do sistema. A Constituição de 1937 usou pela primeira vez o termo seguro social. A Constituição de 1946 inovou por trazer pela primeira vez em seu texto o termo previdência social, certo? Ficou assegurado o direito à proteção contra os eventos de doença, validez, velhice e morte. Foi a primeira tentativa de sistematizar normas de proteção social. Em 1960, nós temos outro passo muito importante, que foi a criação do Ministério da Previdência Social. A Lei 3.807, de 26 de agosto de 60, criou a Lei Orgânica da Previdência Social, a LOPS, que unificou toda a legislação dos institutos previdenciários. Imaginem, gente, os vários institutos. Cada instituto tinha sua própria legislação. Começou, então, a ficar difícil de fazer a manutenção desse sistema com toda essa legislação esparsa
e divergente. Foi então que a lei Lopes de 1960 unificou toda a legislação dos IAPs. 7 anos depois, em 1967, foram unificados os próprios IAPs. Primeiro houve a unificação da legislação em 60 e em 67 houve a unificação dos próprios IAPs. Todos eles ficaram unificados no INPS, o Instituto Nacional de Previdência Social, certo? Estava consolidado o sistema previdenciário brasileiro. Foi um ponto muito importante na evolução do nosso sistema. Em 1970, a Lei Complementar criou o PIS, depois foi criado o PASEP. Em 1974, o Ministério da Previdência e Assistência Social foi desmembrado do Ministério do Trabalho. Em 77, nós temos outro passo muito importante. Em 1960, nós temos a unificação. Vamos fazer um resuminho aqui. Em 1960, nós temos a Lopes, que unificou a legislação dos IAPs. Em 1967, nós temos a unificação dos próprios IAPs, que ficaram unificados sob o Instituto Nacional de Previdência Social. Já em 1977, nós temos a criação do SIMPAS, Sistema Nacional de Assistência e Previdência Social, cujo objetivo era fazer a integração entre as várias áreas existentes na época, ou seja, as áreas de assistência, de previdência e área médica. Ficou, portanto, responsável pela gestão das entidades ligadas ao Ministério da Previdência e da Assistência Social. Quais eram os órgãos que compunham o SIMPAS, gente? Vamos conferir quantos eram? INPS, Instituto Nacional de Previdência Social, IAPAS, Instituto de Administração Financeira da Previdência Social. O INPS e o IAPAS se fundiram e criaram o INSS, questão que caiu no concurso passado, fiquem atentos. Temos o INAMPS, o Instituto Nacional de Assistência Médica, então o INAMPS era responsável pela parte médica, pela parte de saúde, né? A LBA, Fundação Brasileira de Assistência, a FUNABEM, Fundação Nacional do Bem-Estar ao Menor, e a DataPrev, que era a empresa de processamento de dados da Previdência Social. Eu contei certo? O INPS 1, IAPAS 2, INAMPS 3, LBA 4, FUNABEM 5, tem a SEMI, aqui são 7, só deu 6, faltou aqui, hein, galera? SEMI, Central de Medicamentos, aqui não é 6, aqui é 7, beleza. E a DataPrev, a empresa de processamento de dados da Previdência Social. O curioso, pessoal, é que todas elas foram extintas. Sabem qual a única sobrevivente, a última das moicanas? É a DataPrev, que é a empresa de processamento de dados da Previdência Social, certo? Essa empresa que é responsável pela manutenção e administração dos dados dos nossos trabalhadores. Em 88, a Constituição da República estendeu os benefícios previdenciários a todos os trabalhadores. Instituiu no Brasil um novo conceito, o conceito de Seguridade Social, que passa a ser formada pela saúde, pela previdência e pela assistência social. É o ápice da evolução. Coube a essa Constituição reunir a Seguridade Social nessas três áreas: saúde, assistência e previdência. Em 1990, data importantíssima para o Brasil, a Lei 8.029 criou a maior autarquia do Brasil, na qual, com a graça do bom Deus, vocês vão trabalhar logo em breve. O Instituto Nacional do Seguro Social, decorrente da junção entre INPS e o IAPAS. O INPS, meus amigos, era responsável pelos benefícios. O IAPAS era responsável pela parte do
financiamento das arrecadações, certo? Aí você pode pensar que o INSS hoje, como é resultante da fusão entre INPS e APAS, ainda trabalha com financiamento e arrecadação. Não. Em 2007, com a criação da Secretaria da Receita Federal do Brasil, que a imprensa chamou de Super Receita, houve o desmembramento dessas atribuições. O INSS passou a ficar apenas com a parte dos benefícios, parte da concessão e da administração dos benefícios. Já a parte do financiamento e da arrecadação ficou a cargo da Secretaria da Receita Federal do Brasil, tá bom? Os fiscais da Previdência, inclusive, passaram a ser chamados de auditores fiscais da Receita Federal do Brasil. Aqui eu trouxe para nós um resumo dos principais pontos que falamos. Então vamos ver aqui a Lei Eloy Chaves de 1923. Um dos pontos altos do nosso estudo foi que ela instituiu as CAPs, as Caixas de Aposentadoria e Pensões. Elas eram organizadas por empresa, tinha tríplice fonte de custeio, Estado, empregador e empregado, segundo a doutrina. O Estado participava, mas não administrava. Fiquem atentos, é pegadinha de prova. A própria empresa que era responsável pela administração da sua Caixa da Aposentadoria e Pensão. Na década de 20, início da década de 30, houve uma expansão dessas CAPs. Entraram trabalhadores de outras áreas, que não a área das estradas de ferro. Na década de 30 já existiam 183 CAPs. Elas agruparam-se por categorias e surgiram os IAPs. O primeiro deles foi o IAPM, Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Marítimos, em 1933. Na década de 30 e 50, houve um processo de unificação dessas CAPs, que foram criando esses vários IAPs. No final da década de 50, todos os trabalhadores já estavam cobertos. Faltavam ainda os domésticos e autônomos, que viriam logo em seguida. Outro ponto importante foi a LOPS, Lei Orgânica da Previdência Social, que unificou a legislação dos vários IAPs então existentes. Certo? Houve a criação do INPS em 1967, que unificou todos os IAPs existentes. Depois houve a criação do SIMPAS para integrar as áreas de assistência, previdência e a área médica. Depois dessas autarquias que compunham o SIMPAS, duas delas, esse aqui passou do lugar. Duas delas, o INPS e o IAPA, se fundiram e criaram o INSS, certo? Isso em 1990. Sua função é conceder e administrar os benefícios do RGPS. A arrecadação é de incumbência da Secretaria da Receita Federal do Brasil desde 2007. Essa parte aqui eu coloquei, vocês vão dar uma lida. Aqui fala do sistema de Bismarck, nós já comentamos, mas aqui está tudo detalhado novamente. E o sistema de Beveridge, certo? Então, pessoal, vamos lá resolver nossas questões. Primeira, até o século XVIII não havia sistematização estatal na segurança social, com exceção de uma lei apontada pela doutrina como marco da assistência social no mundo, editada na Inglaterra, que instituía contribuição obrigatória para fins sociais. Perfeito. Marque a alternativa que contém o nome e o ano de publicação da referida lei. Bem, aqui na letra A nós já temos a nossa resposta. É a Lei dos Pobres, ou PULO, editada em 1601. Gabarito, portanto, letra A. Segunda questão. No Brasil, adotou-se o sistema de repartição simples e não o de capitalização. Correto, hein? Não foi o de capitalização. Criado por Bismarck. Aqui já temos o erro. Quem criou o sistema de repartição simples, a partir do qual ficou instituída a solidariedade, foi William Beveridge e não Bismarck. O restante está correto. Esse sistema securitário leva em consideração o princípio da solidariedade, em que todos participam do financiamento levando-se em consideração o conjunto, e não como uma poupança individual em que cada um recebe com base no que ele próprio depositou. A questão está errada. Terceira, na Alemanha, no século XIX, Otto von Bismarck, de 1883 a 1889, instituiu uma série de seguros sociais
destinados aos trabalhadores. Notem que os seguros não eram para todos, hein? Eram para os trabalhadores. Em 1883, ele instituiu o seguro-doença obrigatório para os trabalhadores da indústria. Em 1884, o seguro-acidente de trabalho. Em 1889, ele instituiu o seguro de invalidez e velhice. Seu sistema era de capitalização. Perfeito até aqui. Embora imposto pelo Estado, já continha a noção de solidariedade. Aqui está o erro, porque ele não continha a noção de solidariedade. Quem continha a noção de solidariedade era o sistema de repartição simples de Beveridge. Portanto, errado. Em 1977 foi criado o SIMPA, Sistema Nacional de Assistência e Previdência Social, responsável pela integração das áreas de assistência, previdência e médica. Também responsável pela gestão das entidades ligadas ao Ministério da Previdência e Assistência Social. Dentre as alternativas abaixo, qual a que não contém órgão que integrava o referido sistema? Tá bom? INPS integrava o referido sistema? Integrava. IAPAS integrava? Sim. INAMPS integrava também. LBA também. FUNABEM, sim. SEMI, sim. DataPrev, sim. INAMPS, sim. Chegamos em um que não integrava. LBV, Legião da Boa Vontade, não integrava o SIMPAS. Portanto, o nosso gabarito é a letra E. Aqui, voltando um pouquinho, lembrem-se de que da junção entre INPS e IAPAS foi que surgiu o nosso INSS, em cuja autarquia, em poucos dias, com a graça do bom Deus, vocês irão trabalhar. Digam amém aí do outro lado, hein? Então, pessoal, nós chegamos ao final da nossa aula. Aqui tem alguns avisos que eu preciso fazer para vocês. Entrem lá no YouTube e façam a inscrição lá no nosso canal. Fazendo assim, todas as vezes que eu postar um vídeo novo, você será notificado. Entre também na fanpage, ela continua levando o nome Concurso para o INSS 2014. E acesse o nosso novo site, o profranciscojúnior.com.br. E professor, quem não sabe que o domínio mudou de concurso para o INSS 2014.com.br para profranciscojúnior.com.br, não vai ter problema, ele não vai ficar perdido na internet. Na hora que ele digitar o endereço antigo, o sistema o redirecionará para o novo, tá bom? Por que eu fiz essa mudança? Porque eu quis fazer com que o site tivesse um nome ficasse mais pessoal, ficar mais perto de vocês. Então eu coloquei o nosso próprio nome do site ao invés do nome do concurso, beleza? Gente, o que eu puder fazer, contem conosco. Vamos com fé, vamos com força. Com fé a gente acredita em Deus, com fé a gente acredita em nós mesmos e com força a gente derrama sangue para conseguir os objetivos. Até o próximo vídeo. O próximo assunto será sobre legislação previdenciária, que é um tema também muito bacana. Nós vamos dissecar esse assunto, porque na sala de aula eu percebo que boa parte dos alunos tem dúvida nele, tá certo? Até já, fiquem com Deus, fé e força.